a partir de agora tem entrevista porque você sabe o que é ESG. Hoje vamos receber, né? Estamos recebendo já, ela já está aqui no nosso estúdio, administradora e gestora de cooperativas e pós em ESG e sustentabilidade, a Fernanda dos Anjos, para falar para a gente sobre essa sigla, que mostra o quanto um negócio está buscando maneiras de minimizar os seus impactos no meio ambiente, de construir também um mundo mais justo e responsável, viu? E de manter melhores os processos de administração, porque mais que uma tendência, né? O pessoal acha que é coisa assim, tendência que veio agora, mas depois sai. Não, gente. As práticas do ESG são fatores de competitividade no ambiente dos negócios em geral, tá? Então a sociedade e o mercado veem com bons olhos as empresas que praticam as ações de ESG e também que se preocupam com essas questões ambientais, sociais e de governança. Falei alguma coisa errada? Fernanda, um ótimo dia para você. Muito obrigada, Vivi. Ótimo dia para você também. Para todos. Não falou não. Falou muito bem. Traduziu muito bem. Conta um pouquinho pra gente, então, porque para nós, né, leigos, assim como eu, ESG é uma coisa nova que entra nas empresas, mas pelo jeito não é não, né, Fernanda? Não. O ESG ele já vem sendo abordado há muitos anos, não na estrutura que nós temos hoje. Com a estrutura que nós temos hoje, ele começou em 2005, com a ONU e o Banco Mundial. Viemos nos preocupar, né, efetivamente, com tudo que vem acontecendo no meio ambiente e com a perenidade das empresas. Essa mistura de letrinhas, que eu tenho costume de falar que eu sou pinha de letrinhas, é ESG, que em inglês é o Environment, Social e Governança, que é o ambiental, social e a governança das empresas. Dando só uma pausinha aqui no que a Fernanda tá falando, ESG em inglês, aqui no Brasil muitas pessoas usam o ASG, né, Fê? Exatamente. Muitas pessoas, até para facilitar a pronúncia, né, que é o ambiental, social e governança. Aqui no Brasil muitos utilizam ASG. Explica essa sigla um pouquinho pra gente, né? Pro pessoal entender. Tipo, fala em português claro, minha querida. É assim, né? Conta um pouquinho pra gente como é que funciona, o que significa realmente na prática. Na prática, são as empresas, pequenas, médias e grandes, trabalharem esses 3 pilares, que envolve toda a empresa. Apesar dos temas das pastas serem ambiental, social e governança, você mexe em toda a estrutura da empresa. O ambiental, você se preocupando com os resíduos, a poluição que o seu negócio pode trazer para o meio onde que ele está inserido. Né? O social é o seu trabalho interno, com o seu público interno e com o seu público externo, com as suas comunidades, com seus stakeholders, com seus fornecedores e com os seus colaboradores. E a governança é a aplicação dessas leis, que rege e que todas as empresas têm que seguir hoje perante o mercado. Como elas têm que se portar, a transparência que elas têm perante o mercado, se elas estão cumprindo todas as obrigações legais, estão realmente fazendo aquilo que elas falam que fazem. É a transparência perante o mercado. E, Fernanda, isso aí, as empresas, como elas devem contratar esse profissional? O profissional, ele deve ficar lá? Tipo assim, vou dar um exemplo, né, para ficar mais fácil para o pessoal entender. Um farmacêutico, você chegou na farmácia, é obrigatório ter esse profissional lá dentro da farmácia. Sim. Esse profissional, como você, ele deve estar dentro da empresa ou não? Ele só faz essa assessoria, essa orientação? E quais as empresas que devem se adaptar ao ESG? Vai depender do tamanho da empresa. Não necessariamente eu preciso de ter um profissional lá dentro. Às vezes, se for uma empresa de pequeno porte, eu posso diluir isso com os profissionais que já estão lá dentro. Mas para as grandes empresas isso se faz necessário, porque eu preciso de um comitê. Quanto maior a estrutura da empresa, mais complexa ela fica. E eu preciso de fazer a análise e deixar isso bem preparado dentro da empresa para essas tomadas de decisões. Como eu falei, em pequena empresa, não necessariamente, mas numa empresa de um porte maior, o ideal é que comece com uma consultoria para verificar os pilares e qual é a maturidade dessa empresa perante o ESG, essa pasta ESG. E como funciona esse trabalho, né? Como funciona essa implantação do ESG nas empresas? Como que é esse passo a passo? Nós começamos primeiro com essa consultoria, de fazer o levantamento dessa maturidade da empresa, de fazer um levantamento dos seus riscos, os riscos do negócio. Porque o ESG, apesar de muitos distorcerem e acharem que é só o social e só o ambiental, não é. Tem a ver com as finanças da empresa.
tem a ver com a perenidade dela e com a garantia que ela tem de cumprir com as suas obrigações. A cada dia, os investidores, bancos e as seguradoras começam a cobrar e exigir mais das empresas, pastas do ESG e efetividade nisso. Essa implantação, ela começa nessa consultoria, com uma matriz de materialidade, para entender quais são os pontos fortes, fracos e aonde ela quer chegar, né, com a sua planilha de risco, para mitigar esses riscos. Aí começamos os trabalhos. E assim, né, como também, que também é famosa, mas também não é recente, a Lei Geral de Proteção de Dados. Muitas empresas, não, a gente tem um advogado aqui na empresa, ele estuda um pouquinho, ele vai fazer isso pra gente, vai dar esse atendimento, acaba que tem problema. Então, qual é o profissional que essa empresa deve buscar para colocar, para implantar o ESG? Se for uma consultoria externa, um profissional especializado, um profissional muito bem capacitado para não levar para direções erradas essa empresa. Porque hoje, o que acontece? Vem, acham que é modinha, vamos pegar e vamos fazer. Não, tem que ser muito bem embasado. Não tem um profissional específico. Eu sou administradora. Não, nada impede de um advogado também estar trabalhando nessa pasta de ESG. Mas que seja uma pessoa capacitada, treinada, qualificada, né? E que queira trabalhar, porque não é fácil. Igual eu falei, nós trabalhamos em todas as pontas, é uma engrenagem, uma coisa puxa a outra que puxa a outra. Quando você começa a desenvolver o ESG dentro da empresa, você começa a trabalhar nos processos, a revisar os processos. Por isso a importância de uma grande empresa ter um grupo multidisciplinar, que tenha olhar voltado para todas as áreas da empresa. Não só a pasta ESG, não só um grupo de ESG, é toda a empresa que é envolvida. E essas questões de impactos ambientais, gente, não vai ser modinha nunca, só cresce, né? Só aumenta, não é isso? Exatamente. O aquecimento global está aí. Né? Há quantos anos nós ouvimos falar em aquecimento global? E ninguém acreditava e agora estamos começando a pagar a conta, né? E alta, muito alta. As empresas que necessitam dos recursos hídricos têm que se preocupar, têm que se atualizar. E minha fonte de recursos, minha matéria-prima, como é que fica? E o meu cuidado com o ambiente e os meus resíduos, o que eu estou jogando, o que eu estou devolvendo para a natureza. É esse cuidado, é esse olhar. E quando você começa a ter esse olhar, você começa a mexer nos seus processos. Você começa a reduzir custos, a melhorar os seus processos. E com isso, vem redução de custos e possibilidade de aumentar, investir no seu negócio. Com certeza. Fer, tem mais alguma informação que eu não te perguntei que seja importante? E, claro, passa o seu contato, né? Suas redes sociais, um telefone de contato para que as pessoas que tenham dúvidas entrem em contato com você. Vivi, é importante o entendimento que, independente do tamanho da empresa, pequena, média e grande, se uma pequena empresa ela presta serviço para uma média ou para grande, ela pode ser impactada. Ela vai ser impactada. Né? Então, independente do tamanho, o que vai mudar é o direcionamento. Cada nicho requer uma avaliação específica. O ESG ele não é estático, ele depende do seu nicho, da sua atuação no mercado. Para onde você está voltado? Tem empresas que ela precisa de um investimento maior no ambiental, outras na governança. Por isso a importância de uma consultoria para verificar esses pilares e dar um norte para essas empresas. Com certeza, né? Porque não é só voltado ao ambiental, é tudo, é administrativo, é social, é tudo. Social também é importante, principalmente na parte interna da empresa, né? Exatamente, o público interno, porque é o público que garante a sustentação daquela empresa. Sim. O coração da empresa está ali. Exatamente, são as pessoas que estão desenvolvendo o trabalho ali. Eu tenho que ter um olhar muito cuidadoso para esse público. Não só para o social externos também, mas um olhar muito cuidadoso e atencioso para o meu público interno. São meus colaboradores, que é quem deixa a empresa em pé, quem faz ela acontecer. Com certeza. Fer, muito obrigada. Me passa, né, seus contatos, telefone, redes sociais. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a Fernanda, que ela já passa para vocês todas essas informações que vocês têm dúvida e se quiser contratar uma consultoria também, né? Sim. Vou passar o Instagram, é Futura ESG, que é o nome da minha consultoria, é o nome da minha empresa. Telefones de contato 17 9
9634-9941. Então, Futura ESG, se você tiver alguma dúvida, pode seguir lá no Instagram, né? E entrar em contato. Repete o telefone. 17 99634 9941. Inteiramente à disposição para dúvidas, conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais o que é isso, porque o tema ele é muito extenso. Muito. Eu que o diga que tive que pesquisar para fazer essa entrevista e não foi muito fácil. É que, como são informações novas para algumas pessoas, né? Eu acho que os termos... Por isso que eu achei importante a gente falar sobre isso, que é um termo mais fácil das pessoas entenderem. Fê, muito obrigada. Um ótimo dia para você. Muito obrigada. Imensamente grata pela abertura e falar um pouquinho. Então, daqui a pouquinho eu trago mais informações para vocês. Essa foi a Fernanda dos Anjos trazendo informações sobre o ESG, que é muito importante para as empresas.